Porque você sabia que muitas vezes a gente perde tempo orando? Como assim, cara? Perde tempo orando. Você está orando para Deus transformar seu marido, quem precisa de transformação é você. Você está orando para Deus transformar sua esposa, mas você não está exercendo autoridade sobre ela, você está com autoritarismo. E com autoritarismo, a gente não consegue nada, a gente só machuca e faz feridas. Como é que você ora para Deus curar uma ferida e causa outras? Senhor, não aguento essa mulher. Mas você está machucando ela todos os dias. E o duro, não se assuste com o que eu vou falar. Que costuma aparecer uns médicos para curar a ferida. É verdade, irmão. Marido autoritário, ele tem os olhos tão vendados, porque ele está sempre certo, que ele não vê que de vez em quando aparecem uns enfermeiros, uns médicos, para curar a ferida da mulher dele. Né? Você pegar a sua esposa, sentar com ela e se programar. Porque é muito fácil, irmão, um marido virar para a sua esposa e dizer assim, você não vai comprar. Sabe o que você faz com isso? Você fere. Agora senta com a tua esposa e fala com ela assim, ó, pega o cartão, a fatura do cartão está assim, o aluguel está assim, as compras estão assim, então está me sobrando aqui R$100 por mês. Agora não dá, meu amor. Mas vamos orar para Deus abençoar, porque vai dar. Eu duvido, irmão, que ela vai sair ferida dessa situação. Agora, você quer ser um autoritário e dizer para ela, não vai comprar e pronto. Ai, mozão, queria uma saia. Quer uma saia para quê? Você tem 55 saias no armário? Isso não é autoridade, isso é autoritarismo. Quer exercer autoritarismo? Autoritarismo é bom exercer com quem é igual a gente. Irmãos, pode parecer pesado, mas não é. Deus está curando vidas aqui esta noite e está falando com você para que o teu relacionamento possa melhorar em todas as áreas da tua vida. Deus te chamou para ser autoridade sobre o teu lar. E a autoridade é entender o que o outro pensa. Não é verdade? Tinha umas coisas que a gente devia conversar antes de casar, não conversa. Então, depois que casou, você vai ter que trabalhar com aquilo que você tem. Ah, mas a mulher do filme vira os olhos, você não vira. Você também não sabe trabalhar igual o moço do filme? Ué, você é autoridade, filhinho. Você tem que saber qual é a deficiência da sua mulher. Em que parte que ela é fraca. Em que parte que ela precisa mais de você. Existem mulheres, irmãos, que ela foi xingada a vida inteira. Aí o marido gosta de, na hora, falar umas coisas lá. Ela não gosta. Você já perguntou se ela gosta de ouvir? Você é autoridade. Para que ela exerça aquilo que você quer, primeiro você precisa sentar com ela, fazer uma entrevista, entender a deficiência dela, entender o que ela pode, o que ela não pode fazer. Ah, por mais que você olhe para os seus pais e entenda que eles foram pessoas boas, que eles tentaram te ensinar, que eles usaram, o teu casamento é outro. E a melhor pessoa para te ensinar é o Senhor. É aprender com o Senhor. Porque aquilo que deu certo com a tua mãe não vai dar certo com a tua esposa. Imagine você, né, irmão? Chega do serviço. Ô, mulher, pelo amor de Deus, o que está jogado essas coisas aqui? Eu já te falei que eu não gosto dessa pia cheia de louça? Ah, eu não gosto dessa comida assim. Ah, eu não gosto disso. Ah, eu não gosto daquilo. Isso não é autoridade. Isso é autoritarismo. Chega em casa e abençoa a tua casa. Foi para isso que Deus te chamou. Um homem cheio de autoridade. Ele entra no campo e abençoa os seus empregados. Ele podia entrar ali e falar, o que essa mulher está fazendo aqui? Eu não conheço essa mulher, essa estrangeira, o que ela está fazendo aqui? Não. Ele chega e abençoa aqueles que estão sob a sua autoridade. Irmãos, tenha um olhar atento. Quer ver qual é o homem aqui que ele vê um pacote de absorvente aberto, ele sai para comprar um chocolate? Isso é olhar atento. Você não gosta de ver ela aborrecida, mas você não tem um olhar atento
de ver um pacote de absorvente aberto no banheiro e sair para comprar um chocolate. Isso é autoridade. É cuidar daquele que está num momento enfraquecido. Mas eu prefiro usar de autoritarismo e virar para minha mulher que está com cólica, para minha mulher que está irritada, porque ela está com um absorvente, cheio de sangue, está sangrando, está tudo, e dizer para ela, para de frescura. Ah, tu já está assim de novo? Mas semana passada você já estava assim, essa semana você está de novo. Que autoridade é você? A hora que você vê um pacote de absorvente, você pergunta para ela assim, o que você está com vontade de comer, amor? Já sai, irmão, já traz o kit. Então, irmãos, às vezes conhecer a história da tua esposa é também fazer com que ela fique curada de algumas marcas, de algumas feridas que foram causadas por pessoas na infância. Você precisa se interessar pela história dela. Às vezes a gente não quer isso. Mas, irmãs, a autoridade do teu marido é bênção para a tua vida. E é essa a ordem que ele te dá, marido. Que você ame esta mulher que está do seu lado, como Cristo amou a igreja. Que você se gaste por ela, que você se trabalhe por ela, que você se doe por ela. E você, mulher, faça um esforço para ter este homem como autoridade. Aqui, né? Eu sou a Carla do Lino. E eu sou o Lino da Carla. Tem que ser lá, né? Nós temos 28, quase 29 anos de casados. Temos 2 filhos. E Deus nos presenteou ano passado com uma linda neta. A Luna. Ah, meu Deus, meu marido já está ficando velhinho. Acho que é ele que vai primeiro. E assim, somos muito gratos a Deus, né? Porque ano passado o Senhor nos presenteou com uma neta e com mais uma filha, né? Nós temos uma nora agora e é mais uma filha. A gente louva muito a Deus pela vida dela, porque ela levou o Jonathan, né? Então isso também é... Você viu que a Daiane também vai ser amiga da nora, né? Eu falo, gente, isso é o segredo. Se tiver sogra aqui, ó, o segredo é ser amiga da nora. Vai que ela leva... Ah, não, seja amiga que elas cuidam, que é uma beleza. Né? Mas é isso. Irmãos, só para comunicação, hoje quem vai palestrar sou eu, sobre a autoridade do meu marido. Amém? Então, ele vai hoje sentar, me ouvir e me ajudar. Isso, amém? Isso. E antes disso, me abençoar. Amém? Antes, eu quero falar para a igreja que estamos juntos já há 28 anos, como eu já havia falado antes. E o segredo para estarmos juntos todo esse tempo, porque não é fácil. Ah, vamos casar porque vai ser fácil. Não é fácil. Tá? Mas eu lembro como se fosse hoje. Antes de nós nos casarmos, nós entramos num acordo. Antes de casar, no acordo do casamento, eu conversei com ela e falei para ela assim, você crê, porque eu já tinha aprendido na escola dominical, nos estudos, e eu falei para ela assim, você crê que Deus vai ser o nosso provedor, o nosso sustentador, Ele vai prover todas as nossas necessidades, e não é por causa do meu emprego, não, mas é porque Ele vai ser o Deus na nossa vida para nos sustentar em todos os momentos. Ela falou o quê? Ela disse que cria. Então, se você crê dessa forma, eu também creio, então nós podemos nos casar. Esse é o segredo. E eu tenho visto Deus operar muito poderosamente na nossa vida, e por isso que estamos juntos até esses 28 anos, e se Deus assim permitir, se Ele não vier por mais uns 50, tá bom? Mais uns 50 anos. Se eu conseguir levar o caixão daqui 50 anos, tá tudo certo. Então tá bom. E lembrando que Deus, Ele tem mais preocupação em abençoar você do que você mesmo em ser abençoado. E para que Ele possa continuar abençoando as nossas vidas, Ele precisa fazer alguns ajustes na nossa vida. Prova tal, você vai encontrar na experiência de Jó. Jó conhecia Deus de ouvir falar. Mas depois que ele teve um encontro pessoal com Deus, aí a história mudou completamente, né? Ele foi muito mais abençoado, amém? Eu peço que vocês estendam suas mãos aqui para a minha esposa, vamos abençoar ela. Querido Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está aqui a tua filha,
Nós sabemos da responsabilidade que é, Senhor. Mas eu te louvo porque tu já tem dado a palavra, já tem colocado no coração aquilo que precisa ser falado nesta noite, porque, Senhor Deus, o teu prazer é nos abençoar. Eu te peço que cada casal que aqui está, Senhor, que possa receber essa palavra, Senhor, que o seu coração esteja aberto como uma boa terra, e esta palavra possa germinar poderosamente na vida de cada um. E eu abençoo a minha esposa, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A igreja pode sentar. Irmãos, eu estava conversando com meu esposo e eu acho que, sem medo de errar, eu nunca tive tanta convicção em vir pregar uma palavra como eu vim hoje. Quando os irmãos ligaram para o Lino, nós estávamos em Recife, uma bênção que Deus nos concedeu esse ano. Passamos 15 dias ali, matando a saudade da nossa família. Foi uma bênção assim, que o Senhor nos deu de fazermos uma viagem com toda a família. Eu fui com os filhos, com a nora, com a neta, né? Então foi assim, uma viagem realmente muito abençoada. E quando nós recebemos esse convite, a gente não combinou nada, quem ia palestrar, nada. E na volta desta viagem, um dia, eu ainda estava deitada de manhã, e eu orei a Deus, e eu ali ainda deitada, eu disse, Senhor, o que nós vamos ministrar naquele lugar? Porque a gente está, às vezes, acostumado, em palestra de casais, ouvir muito sobre alguns itens, né? Sobre o romantismo, sobre a higiene pessoal, sobre quem gosta disso, sobre quem gosta daquilo, sobre sexualidade. Mas existem algumas coisas nestes pontos que são muito particularidades de casais. E, às vezes, por mais que seja muito bom a gente ouvir, eu jamais falo contra isso, porque eu mesmo palestro sobre sexualidade, né? O pastor Agripino costumava dizer que esse tipo de palestra poucas pessoas poderiam dar. E ele falava assim, que a Carla tem coragem, né? Então, eu não tenho muito problema sobre falar sobre sexualidade. Então, geralmente, lá na igreja, quando o assunto caía, era comigo mesmo. Mas eu buscando a Deus algo que pudesse nos respaldar e nos dar base para seguir em frente nos nossos casamentos. Porque existem pontos nos nossos casamentos que são pouco tocados em palestras de casais. E, às vezes, até são ensinados na igreja, mas como às vezes o horário é curto, o momento não é propício, aquilo é jogado um pouco e a gente sai dali com dúvidas. Porque no nosso relacionamento, irmão, a gente tem que ter uma visão que nós viemos de famílias diferentes, de contextos diferentes, de ensinamentos diferentes. Só para os irmãos terem uma base, eu sou filha de uma mãe solteira. Então, na minha casa, quem mandava? A mulher. Né? Como eu já dei meu testemunho aqui, eu fui uma menina que passei por uma série de abusos, né? Desde muito pequena. Quem não conhece meu testemunho, um dia vai conhecer. Eu tinha uma restrição contra homens, tanto que quando nós nos casamos, eu usava uma frase com o Lino. Eu dizia para ele assim, nunca pense em me bater, porque não teve homem para me criar, não vai ter homem para me bater. Né? Então, eram marcas que vinham da minha história de vida. O Lino também veio com outras marcas. O Lino veio de uma criação que, se um homem lavasse a louça, ele era afeminado. Que um homem não podia limpar uma casa, que um homem... Agora, você imagina juntar, pastor Eliabe, uma mulher que mandava na situação com um homem machista. Com um homem que teve uma criação machista. Isso dava choque. Eu me lembro que na primeira semana de casada, eu saí, e nós voltamos, já era quase meio-dia. Ele falou assim, olha, que hora que o almoço vai ficar pronto? Sentou lá e disse assim, que hora que o almoço vai ficar pronto? Eu falei, daqui meia hora. Impossível. Não tem como. A minha mãe acordava 6 horas da manhã para fazer o almoço. Pensei, tua mãe era mole, meu filho, porque eu faço em meia hora.
isso tudo chocava. Por quê? Eu tive uma mãe solteira, a minha mãe falava, Carla, vai arrumar casa, já estou indo, calma aí. A mãe do Lino falava, ninguém respondia. Então, o sistema era outro. Quando junta essas duas pessoas, vem as culturas junto. A cultura do Nordeste é muito diferente com a cultura do Sudeste. Tudo isso, irmãos, implicava para a gente ter uma bomba, né? Mas a nossa bênção é que nós gostávamos, sempre gostamos. A gente se conheceu assim, em estudo da palavra de Deus. Eu era adolescente, eu gostava mais que o Lino. Lino era muito, não. Tinha feriadão na igreja e eu estava no estudo. O Lino ainda dava uns beijos nas meninas por lá, dava umas fugidas, umas festas de crente que tinha coisa. Depois, no outro dia, vinha aquele monte de jovem pedir perdão, né? Porque tinha provado algumas coisas. E eu era jovem que não ia, por quê, irmãos? Eu tinha vindo do mundo, eu tinha provado muita coisa que o mundo oferece. Então, eu tinha um outro olhar para aquilo. Não é recriminando, não, tá? Só estou contando isso aqui como experiência. E ele, uma certa vez, me olhou aconselhando alguém que participou dessas certas festinhas, tal, e isso chamou a atenção nele. Chamou muito a atenção nele, por entender que eu era uma pessoa diferente. E isso fez muita diferença no nosso casamento. O olhar para a palavra de Deus. O atentar para aquilo que a palavra de Deus tinha. E logo, um ano, quase 2 anos depois, nós fomos morar em Recife. E, irmãos, eu passei por uma das maiores provas que um casal pode passar. Eu fui morar numa casa com um casal, um sogro que um homem não podia botar a mão numa louça, uma sogra que dominava a casa e mais 10 filhos. E eu tinha 19 anos. Então, vocês imaginam isso? Com a minha cultura de mandar. A minha sogra falava, não fala isso, eu falo sim. Eu faço sim. Eu mando na minha vida. Um dia eu olhei para a minha sogra. Gente, é coisa que a gente se arrepende, mas eu fiz, né? Falei, a senhora nem é mais mãe dele, agora meu marido. Não é mais seu filho agora, quem manda agora sou eu. E você imagine os conflitos. Então, essa fase foi uma fase muito crítica nas nossas vidas. E sabe o que salvou a gente? Um trabalho como esse. Um trabalho da Igreja Batista que tiveram a paciência de sentar e nos ensinar a palavra. Todo mês, irmãos. Eles faziam um encontro anual e depois uma palestra todo mês. Acho que a gente era o primeiro casal a ser convidado. Porque eles me acharam na rua, pensa bem, Recife, sem conhecer nada, sentada numa calçada, chorando e dizendo que eu queria uma passagem para o Rio de Janeiro. Eles me levaram até o Lino, conversaram e se dispuseram e disseram assim, agora nós vamos cuidar de vocês. E eles literalmente salvaram o nosso casamento. Então é muito importante esse trabalho, muito importante. É muito importante nesse trabalho olharmos para a palavra de Deus e entendermos o que ela tem para nos ensinar no nosso casamento. Amém? Vamos abrir a Bíblia? É encontro de casal, mas trouxeram a Bíblia? Tem uns que não trouxeram a Bíblia, mas tem a Bíblia no celular, né? Vamos abrir. Eu vou abrir a Bíblia, irmãos, numa palavra que as esposas amam, tá? Efésios 5, 22 a 25. E o meu esposo vai ler essa palavra. Pode ler? Efésios 5. Para que tem pessoas achando aí. Efésios capítulo 5, os versos 22 a 25. Verso 22 diz assim: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Até aí, irmãos. O tema dessa palestra é autoridade ou autoritarismo.
Nós vemos através dessa palavra que o homem, eu vou usar uma palavra do nosso dia a dia, ganhou. Teve de Deus, ganhou de Deus, autoridade sobre as suas mulheres. Mas, na verdade, o que é exercido é autoridade ou autoritarismo? Nós vamos entender um pouquinho o que é autoridade e o que é autoritarismo. E o Espírito Santo de Deus, nesta noite, vai nos convencer daquilo que nós estamos exercendo. Primeira parte, vocês já viram que é para os meninos, né? Não fiquem bravos comigo, porque, como eu disse antes, esta é uma das palavras que eu tenho mais convicção, que foi o Senhor que me deu. Até porque eu fiz prova dele. Quando o Senhor falou isso comigo, falei, Senhor, como sendo eu mulher, vou pregar isso. Então, eu vou fazer prova com o Senhor. A ideia era que nós dividíssemos a palestra. Então, eu disse, eu vou entregar nas mãos do Lino. Não, nem abri minha boca, falei em pensamento com Deus. E ele vai decidir quem vai dar a palestra. Se ele decidir que for eu, é porque realmente é o Senhor que colocou isso no meu coração. E assim foi feito, irmãos. Foi decidido por ele quem palestraria. Então, o Senhor vai falar aos nossos corações hoje e o Espírito Santo vai nos convencer da verdade. Amém? Amém. Eu notei que autoridade é direito ou poder de ordenar, decidir, atuar e de se fazer obedecer. Então, a autoridade, irmãos, você pode ter ou receber, né? Por exemplo, você tem uma empresa, você adquiriu aquela autoridade, você trabalhou, você construiu, você foi crescendo, hoje você é dono da empresa, você tem autoridade sobre a empresa. Mas você pode também ser contratado para ser o presidente daquela empresa e receber do dono da empresa a autoridade. A autoridade como maridos, vocês não tinham, né, os homens. Vocês receberam de alguém. E de quem foi recebida essa autoridade? Do próprio Deus. Amém? E aí, a gente vai ver um outro versículo também lá em Gênesis, que até eu tinha deixado para o final, mas nós confundimos com isto, né? Lá em Gênesis, a gente vai ver que depois que houve o pecado e que vem a sentença, Deus fala algo para a mulher ali. E que é onde a gente atrela a esse texto de Efésios. Mas não tem nada a ver. Lê para mim, tio Lino. É que eu chamo ele de tio Lino, porque a gente palestra para as crianças, e vai tio Lino, vai mozão, vai tudo. Vai lá. Gênesis 3. Eu bem não anotei o versículo. É quando Deus fala, pastor Liabe, ajuda aí, que ele diz à mulher, ele dá a sentença da mulher, e diz que com dores ela terás filhos. Gênesis 3, versículo 17. Aí. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para teu marido, e ele te dominará. Isso não é autoridade. Isso é a sentença do pecado. É muito diferente da autoridade que é dada em Efésios capítulo 5. Aqui é realmente um domínio físico, um domínio de força. Porque, irmãos, dificilmente, a não ser que seja uma mulher treinada, com força, você domina um homem. É muito difícil, né? Eu, por exemplo, às vezes eu já brinquei mais, hoje a idade já não está permitindo, mas às vezes eu brincava de querer segurar o Lino segura nos meus 2 pulsos e eu não tenho força com ele. Não existe. Isso porque o meu marido pratica levantamento de garfo, né, irmãos? Né? O halterofilismo passou muito longe da minha casa, não existe esse negócio. E realmente ele domina. Esse domínio, lá do princípio, é uma sentença de pecado. Não tem a ver com a palavra de Paulo aqui. Aqui é bênção.
Porque nós, mulheres, a gente costuma relutar muito contra essa palavra. Vocês imaginam, gente, que o meu temperamento, ele é sanguíneo com colérico. Pensa numa coisa dessa. Uma pessoa criada por uma mãe solteira. Eu, aos 11 anos, sustentava a minha casa. Eu trabalhava em casas de jogos noturnos, vendendo doce. Eu ia, voltava, saía. Eu, com 12 anos, eu pegava o ônibus e ia para o Rio de Janeiro. Andava o Rio de Janeiro todo. Eu sou de Petrópolis. Eu sempre fui uma menina saída assim. Com temperamento sanguíneo e com colérico. Aí, o meu marido, irmãos, ele é fleumático. Entendeu? Ele é a pessoa que precisa ter a hora marcada. Ele é a pessoa que precisa ter tudo combinado. Porque senão, não dá. Entendeu? Vamos sair, mozão? Bora sair. Mas nós não combinamos, Carla, de sair. Eu tinha uma vontade de conhecer a Avaré, né? Aí um dia uma amiga foi para lá e ela falou assim, vem para cá, Carla, tá todo mundo aqui. E nós estávamos em casa sozinha, irmão. Tinha nada para fazer, um feriadão, e eu, bora ali, para pegar o carro, que eu sou dessa, né? Vamos embora. Carla, nós não combinamos. Nós não marcamos. Se nós tivéssemos combinado, e eu pensei, ele que manda, Jesus, que se fosse eu já estava lá. Já estava lá, irmãos. Eu tirei carta, agora já há muitos anos, mas quando eu tirei carta, ele foi logo para o Mato Grosso. E eu falei com ele, vou para o Rio. Nossa, irmão, esse homem entrou quase que em parafuso lá no Mato Grosso. Porque eu não tinha 6 meses de carta, eu catei o carro e fui para o Rio. E aí ele pegou, ligou para mim e falou para mim, agora nós vamos combinar como você vai para o Rio. Você vai pegar a estrada, você vai a tantos quilômetros. Quando chegar na Serra das Araras, você vai entrar atrás de uma carreta, vai seguir a carreta e aquela coisa toda. Aí eu passei o telefone para minha tia, que mora onde? Aê, irmã, no Rio, já está no Rio. Entendeu como é que funciona? Eu já estava no Rio, porque eu acordei de madrugada, eu não conseguia dormir porque eu ia viajar de manhã, e a Jennifer é a minha companheira, né? Eu falei, Jennifer, vamos embora? Ela, bora. E aí eu catava o carro e ia embora. Ele não estava aqui, eu estava mandando na situação, e era assim, ia embora. Mas o que acontece, irmãos? Com esse temperamento, nós, mulheres, temos, às vezes, muita dificuldade de ter e de olhar para esta palavra e entender que ela é bênção, que ela não é sentença, que ela não é a sentença de Gênesis, e sim ela é uma bênção sobre as nossas vidas. Imagine eu com esse temperamento, se não tivesse de vez em quando alguém que puxasse a corda. Vocês já imaginaram? Que de vez em quando ele pisa no freio, porque se ele não pisasse, irmão... Bom. Aí, autoritarismo. É uma forma de governo que é caracterizado por obediência absoluta ou cega à autoridade, oposição à liberdade individual e expectativa de obediência inquestionável. Então, assim, por mais que tenha pontos que se pareçam um com o outro, é bem diferente. O autoritarismo é é do meu jeito. Eu mando, você obedece. Eu falo. E, geralmente, irmãos, a gente esquece que quem você casou e quem que você é autoridade sobre ele é muito diferente de você. E aí você vai ter que tomar muito cuidado na hora de exercer essa autoridade. E a gente vai ver alguns pontos mais para frente e vai ver qual é o cuidado que os irmãos precisam tomar para a sua autoridade não se tornar um autoritarismo. Amém? Vamos abrir a Bíblia em Ruth, capítulo 1, e vamos conhecer um homem autoritário? Pode ler, moço. Versículo 1? Versículo 1. Versículo 1. Ruth, capítulo 1, versículo 1. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua mulher
e seus 2 filhos. E era o nome desse homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém, de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Amém. Então, a história, a gente conhece muito bem, assim, né, a história de Ruth, Noemi, mas às vezes a gente ouve muito pouco falar sobre Elimeleque, né? Elimeleque, ele era um homem que era do povo judeu, um homem de Deus, podemos dizer assim, e me chama muita atenção, porque a Bíblia deixa muito claro que esse homem vivia no tempo dos juízes. E o significado do nome desse homem é Deus é meu rei. Olha que interessante, eles não tinham um rei, eles viviam no tempo de juízes, mas o nome dele significava Deus é meu rei. O Senhor é meu rei. Ele tinha no seu nome, e naquela época era muito comum que a situação momentânea daquele casal levavam eles a colocar o nome do filho, né? A situação era triste, eles colocavam o nome que com significado triste, a situação era alegre, né? Isaac, por exemplo, que significa riso, é porque Deus trouxe de volta a alegria àquela família, né? Eles passaram por momentos tristes e agora voltou a sorrir. E o nome daquele homem significava Deus é meu rei. Deus é que domina sobre a minha vida. Deus é quem governa sobre a minha vida. Aquele homem foi criado de forma que o Senhor era a autoridade sobre a vida dele. E a autoridade total, porque rei não era questionado, né? Então, quando você tinha alguém como rei, ele mandava e você obedecia. E Elimeleque foi criado desta forma. O nome dado por seus pais significava que Deus era a autoridade sobre a vida dele. Elimeleque cresceu nos ensinamentos da palavra de Deus, cresceu num lugar que tem como significado casa de pão, né, sustentado pelo Senhor, e que se casou. Mas, de repente, vieram os filhos. E os filhos de Elimeleque, eles já representam a decadência daquele homem. Já representa que antes mesmo de vir uma fome sobre a terra, antes mesmo de vir uma situação muito difícil, ele já estava afastado do Senhor. Porque você vai ver que o nome de Malom significa enfermo ou enfraquecido. Era a situação, porque quando eles colocavam o nome dos seus filhos, refletia a situação que eles viviam no momento. Ele já estava enfraquecido antes, irmãos. Porque assim, eu costumo dizer que ninguém cai hoje. Ninguém sai da igreja hoje, ninguém se desvia hoje. Isso vem de um processo. Ninguém se separa hoje. Quando se separa, geralmente é um processo, algo que já aconteceu, que não foi tratado, que foi deixado. Pode deixar isso aí. Deixa isso aí, isso se resolve. Essa ferida seca. Essa ferida, não é bem assim. E o nome do segundo filho dele diz assim, ó, aquele que falha ou que aniquila. Olha só, irmãos. Primeiro filho, ele estava enfraquecido. Estava meio fraco, a chama estava meio apagada. Mas no segundo, ele já estava acostumado com a situação, pastor. É aquele que falha. Ah, eu sou falho. Deus sabe, irmão. Deus sabe. Eu sou falho, eu sou fraco mesmo, eu não consigo. Deus sabe que eu não consigo. Eu já tentei, mas eu não consigo. E essa é uma situação muito, mas muito perigosa, quando a gente se coloca nesta situação. Porque a Bíblia diz que Deus não dá nenhuma situação que você não possa suportar. Não existe. Ah, Carla, no meu casamento você não conhece o meu marido, você também não conhece o meu. Você não conhece a minha esposa, você não me conhece, irmãos. Essa não é uma pessoa que não é boazinha, sou eu. Não sou. E ó que eu treino, irmão. Ó que eu tento falar para vocês. Já fui bem pior.
Mas é verdade, porque a gente se coloca, né, na situação de, ai, ó, meu marido. E eu falo que o maior exercício do crente é entrar na frente de um espelho. Porque você sabia que muitas vezes a gente perde tempo orando? Como assim, cara? Perde tempo orando. Você está orando para Deus transformar seu marido, quem precisa de transformação é você. Você está orando para Deus transformar a sua esposa, mas você não está exercendo autoridade sobre ela, você está com autoritarismo. E com autoritarismo, a gente não consegue nada, a gente só machuca e faz feridas. Como é que você ora para Deus curar uma ferida e causa outras? Senhor, não aguento essa mulher, mas você está machucando ela todos os dias. E o duro, não se assuste com o que eu vou falar, que costuma aparecer uns médicos para curar a ferida. É verdade, irmão. Marido autoritário, ele tem os olhos tão vendados, porque ele está sempre certo, que ele não vê que de vez em quando aparecem uns enfermeiros, uns médicos, para curar a ferida da mulher dele. Né? Então, Elimeleque, a Bíblia diz que ele saiu a peregrinar. Olha que coisa terrível, irmãos. O peregrinar, irmãos, não é, me desculpa, o menino da câmera, eu costumo andar, irmãos. Eu não consigo ficar quieta, eu vou judiando com o bichinho aqui. O peregrinar, irmãos, não é você sair para fazer uma caminhada. Né? Você pegar a sua esposa, aqui os esposos fazem isso, né? São animados, chega do serviço, toma um banho e fala, esposa, vamos fazer uma caminhada para a nossa saúde, né? Ô, glória, aleluia, né? Ih, pastor Eliabe, o pessoal aqui não caminha, não? E aí você combina com a sua esposa, ó, não estou muito acostumado. O lino dói o calcanhar. O calcanhar dele dói, coitado. Aí ele fala assim, quando a gente começa a caminhar, agora está parado de novo. Aí ele fala assim, a gente vai andar meia hora. Depois a gente vai aumentando. Carlinhos, eu já quero sair e caminhar 1h30, né? Não, a gente vai caminhar meia hora. É uma coisa programada. Sabe? Olha, a gente não vai gastar durante 6 meses. A gente não vai fazer isso durante um tempo. Você pegar a sua esposa, sentar com ela e se programar. Porque é muito fácil, irmão, um marido virar para a sua esposa e dizer assim, você não vai comprar. Sabe o que você faz com isso? Você fere. Agora, senta com a tua esposa e fala com ela assim, ó, pega o cartão, a fatura do cartão está assim, o aluguel está assim, as compras estão assim, então está me sobrando aqui R$100 por mês. Agora não dá, meu amor, mas vamos orar para Deus abençoar, porque vai dar. Eu duvido, irmão, que ela vai sair ferida dessa situação. Agora, você quer ser um autoritário e dizer para ela, não vai comprar e pronto. Ai, mozão, queria uma saia. Quer uma saia para quê? Você tem 55 saias no armário? Isso não é autoridade, isso é autoritarismo. Ai, eu queria tanto sair para passear. Que sair para passear? Não tem dinheiro nem para comprar uma bala. Não tem, vai para a praça andar. Joga pedra nela. Ela olha para trás, você joga um beijinho para ela. É, irmão. Porque às vezes a gente quer exercer o autoritarismo. E Deus não te deu autoritarismo, Ele te deu autoridade. Você quer ver que coisa interessante? Na parte da sexualidade. Irmãos, nós já trabalhamos muito com encontro de casais. E a maioria dos maridos que nós conhecemos não exercia autoridade sobre a relação sexual. 3 minutos, não dá nem para dizer que é autoridade, né, irmão? Não dá. Dá nem para dizer. Você terminou uma relação sexual, você olhou para a cara dela? Você, quando está tendo uma relação sexual, você olha para o rosto dela? Porque, irmão, você vai ver se o troço está bom. Agora, se não tiver, você pode estar suando. Que não está. Não vai, irmão. Você precisa exercer a autoridade. Minha filha, senta aqui. Do que você gosta?
Porque às vezes, irmão, o que eu gosto, tua esposa não gosta. Autoridade. Vou mandar em você, minha filha. Senta aqui. Me fala. O que você gosta, eu vou fazer. Que eu sou o machão dessa relação. Irmãos, quer ver uma coisa que me incomoda muito? Me incomoda, mas me incomoda. Um dia, lá no Mato Grosso, eu parei um encontro de casais. Porque foi um pregador, pastor Eliabe, e ele falou, irmãos, tem irmã que ela chega aqui, que ela chega na hora da relação sexual, o marido chega em casa, está com a camiseta do Lula, levanta a camiseta, tem a barba do Lula. Aí eu levantei a mão. O lino já fica, o lino é preto, mas ele consegue ficar vermelho. Que ele cala, eu falei, vou falar? Vou falar? Eu falei, irmão, aí ele, que a irmã quer falar? Eu falei, quero? Claro que eu quero. E se ele gostar da barba do Lula? Ué, irmãos, quem sou eu para chegar aqui e determinar como é a tua relação sexual? Ou se tem que ter barba do Lula, sem barba do Lula? Falei com ele, já comprei uma maquininha para meu marido, porque eu não gosto da barba do Lula. Toma, marido, maquininha, rapa tudo aí. Ué, ele tem que ser igual eu gosto, e eu tenho que ser igual ele gosta. Agora, a autoridade é você sentar e entender o que ela gosta. Porque homem, irmão, ele tem muita facilidade com isso. Ele tem facilidade com isso. Imagina, menino, que com os 3 minutos ele dorme a noite inteira. E tu fica lá querendo matar ele. É verdade. Então, irmãos, usa a tua autoridade. Senta com ela. Você gosta que eu ponha a mão aqui? Você gosta que eu beije aqui? Você gosta? Ou você não tem coragem de perguntar, meu filho, olha para a cara dela, você está virando o zóio. Você é autoridade. Você é autoridade. Mas a autoridade que foi te dada não é o domínio de Gênesis. A autoridade que foi te dada é a autoridade de fazer ela virar o zóio. Se tu não está fazendo ela virar o zóio, tu está exercendo autoritarismo. Aí alguém diz assim, não. Outro dia uma irmã falou para mim, nunca mais na minha vida. Nós combinamos que nunca mais. Falei, nunca mais? Não, nunca mais, não faz falta. Falei, não faz falta porque ele não sabe fazer o negócio. Se ele soubesse... menino. Bota esses cabos para trabalhar, irmã, também. Fala com eles, não estou gostando disso, não. Não tá bom assim. É verdade, irmãos. Tem homem que eu sou o cara. Ele levanta o circo baixa, ele dorme, nem olha para o lado. Tu quer ver um sinal? Irmãs, quem sente vontade de comer doce aqui depois de uma relação sexual? Ninguém, mãe. Irmã, isso é um sinal que o troço foi muito bom, irmão. Eu como 2 barras de chocolate. É verdade. Verdade. Eu não estou fazendo propaganda, porque esse é meu até que a morte nos separe. Melhor que seja dele, né? É porque meu marido orou para que seja minha. Vocês acreditam num troço desse? Orou. Ele não brincou, não. Ele orou. Minha mãe morreu ano passado. Aí ele ficou com muita dó de mim, que eu chorei muito e tal. Aí ele voltou e falou com o Senhor assim, Senhor, deixa a bichinha passar por isso de novo, não. Se eu tiver que levar, leva ela primeiro. Porque aí ela não vai chorar assim por mim. Olha, cara de pau, né, irmão? Mas se tu não está sentindo vontade de comer doce, menina, é porque tu não gastou o negócio direito. Mulher sente uma vontade de comer doce terrível, quando o negócio foi muito bom. É. Conversa com esse cabo aí, fala com ele, meu filho, vão trabalhar mais. É verdade, mano, não precisa nem tu trabalhar. Ele trabalhando está tudo certo. Porque ele é autoridade. Ele domina o negócio, mas domina direito, não exerça autoritarismo. E Elimeleque saiu peregrinar. Bora, Noemi, bora andar. Bora ver onde que a gente dá. Não é assim não, irmãos. Não é assim não. O homem, ele precisa ter responsabilidade. E aí, eles foram para um lugar que não tinha a presença de Deus, não tinha o sustento de Deus.
Na primeira oportunidade, ele cata a família e vai embora. E o que acontece com a família dele? O primeiro que morre foi ele. Morreu, irmãos. E muitas vezes não é uma morte física, mas é uma morte espiritual. É uma chama que se apaga, porque você esqueceu de como você tem que exercer a sua autoridade. Ó, mulher, sai daquele serviço que não está dando... Não, senta com a tua esposa. Entenda o que ela está sentindo. Olha, uma das minhas maiores tristezas quando eu vendia a bolsa, era quando uma esposa falava para mim assim, ó, eu estou comprando essa bolsa, mas ela vai ficar escondida. Eu tinha uma irmã, crente, irmã, que falava para mim assim, se meu marido te perguntar quanto que é cada bolsa dessa, tu fala que é R$50. Eu falo, não falo não, mas se ele quiser comprar a bolsa, eu vendo para ele por R$50, tu me paga o resto. Ué, tu e teus problemas, não é não? Tu e teus problemas. Eu falava com ele, se ele vier, minha filha, um dia, comprar a bolsa comigo para te dar, quanto que é, irmã? R$50. O resto já está pago. Seu cartão. Por quê, irmã? Porque não senta, não conversa. O marido é autoritário, ele diz que ela não pode e pronto. Não vai comprar, não. Para que você quer mais uma bolsa? Não quer, irmão, porque nós quer uma vermelha, uma amarela, uma azul. Isso não faz diferença para você, irmão, mas faz diferença para a gente. A gente gosta, a gente não compra bolsa, sapato por necessidade, não. Senão a gente tinha um só, quando ele acabasse, a gente comprava outro. Não, irmãos. A gente compra porque faz parte do feminino. Outra coisa, meu filho. Você é crente, você casou com a mulher. Você não queria passar por isso, você ia para o mundo e casava com um homem. Não é não? Ué, quer exercer autoritarismo? Autoritarismo é bom exercer com quem é igual a gente. Irmãos, pode parecer pesado, mas não é. Deus está curando vidas aqui esta noite e está falando com você para que o teu relacionamento possa melhorar em todas as áreas da tua vida. Deus te chamou para ser autoridade sobre o teu lar. E a autoridade é entender o que o outro pensa. Alguém aqui exerce cargo de chefia? Pastor Eliabe, mão aqui. Você contrataria uma pessoa deficiente dos braços para carpir um quintal? Por quê? Não. Por causa da impossibilidade. Porque a pessoa que tem autoridade, antes dele passar uma função para o outro, antes dele mandar o outro ir para algum lugar, ele entende primeiro as deficiências dele. Não dá para você dizer à sua mulher o que ela tem que fazer sem entender as deficiências dela. E aí, por exemplo, a gente tem uns solteiros aqui hoje, né, pastor Eliabe? Essas coisas limitam a gente. Tem umas coisas, irmãos, que as mulheres têm. Tem umas mulheres que elas são uma beleza. Elas nasceram com um sino, vamos botar o nome de sino, grandão. Pensa numa mulher feliz, irmãos. A beleza. Até os 3 minutos ajuda elas. Tem umas que não nasceram. Então, você vai ter que fazer um esforço maior, porque o sino é menor. Então, o teu esforço tem que ser maior. Você não perguntou qual era o tamanho do sino dela antes de casar? Não é verdade? Tinha umas coisas que a gente devia conversar antes de casar, nós não conversa. Então, depois que casou, você vai ter que trabalhar com aquilo que você tem. Ah, mas a mulher do filme vira os olhos, você não vira. Você também não sabe trabalhar igual o moço do filme? Ué, você é autoridade, filhinho. Você tem que saber qual é a deficiência da sua mulher. Em que parte que ela é fraca. Em que parte que ela precisa mais de você. Existem mulheres, irmãos, que ela foi xingada a vida inteira. Aí o marido gosta de, na hora, falar umas coisas lá. Ela não gosta. Você já perguntou se ela gosta de ouvir? Você é autoridade. Para que ela exerça aquilo que você quer, primeiro você precisa sentar com ela, fazer uma entrevista, entender a deficiência dela, entender o que ela pode, o que ela não pode fazer. Eu trabalhei no RH da cervejaria, uma vez eu fui contratar
uma pessoa para a portaria. E lá no Mato Grosso. E quando eu fui contratar aquela moça, o chefe da portaria, irmãos, ele jurava que ele mandava na cervejaria inteira. Então, o que eu tinha que contratar? Alguém que fosse dominada. Porque se eu contratasse alguém dominadora, ia dar ruim, ia dar choque. E aí veio uma moça, e eu entrevistando ela, essa moça chorava, dizia que era o sonho dela trabalhar na cervejaria. Eu falei, é tu, menina, é tu mesmo, aquele mandato vai fazer. E aí dei lá meu aval, tal. Quando ele conheceu a moça era desprovida de beleza, ele falou, essa não. Aí veio outra, pastor Eliabe. Mulher brasileira, sabe? Bonitona, com umas curvas boas. Aí uma das coisas que eu perguntei à moça, qual era o sonho dela? Ela falou para mim, eu quero ser delegada. Pensei, deu ruim, né? Não vai dar certo. Aí eu falei, escrevi lá no meu relatório que não. Menino, esse homem doidou. Chamou até o gerente da cervejaria, que eu quero ela, e aquela coisa aí, o gerente veio e conversou comigo, Carla, muda aí, é ela que vai trabalhar com ele, é ela que vai, deixa. Falei, Wagner, vai dar ruim, vai dar ruim. Não, eles se entendem. Vocês acham que eles se entenderam? Não, porque ele queria exercer o autoritarismo sobre ela e ela a autoridade sobre ele. Não deu certo, irmãos. Não deu certo. Até briga, minha filha, deu no negócio. Queria até se pegar na portaria da cervejaria. Porque eles não entendiam os seus papéis. A gente precisa sentar e entender quem é o outro. Quem é a tua mulher? Tua mulher é uma sanguínea, colérica igual eu? Ou tua mulher é uma pessoa mais calma, mas que às vezes ela não vai te falar qual é a necessidade dela. E você, como autoridade da tua casa, precisa sentar e entender. Elimeleque fez totalmente ao contrário disso. Elimeleque catou a casa dele, vamos embora para outro lugar. Que aqui, veio uma fome sobre a terra. E aquele que tinha o nome sobre a sua vida de meu rei, que era para o Senhor reinar sobre a vida dele, ele não foi buscar a Deus. E muitas vezes, irmãos, vocês como homem não vão saber o que fazer. Não vão saber. Vocês vão ser colocados em situações que você se depara com aquela situação e você não sabe o que fazer. E qual é a melhor forma de exercer essa autoridade sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua esposa? Buscando a Deus. Buscando a Deus. Foi a primeira regrinha que Elimeleque esqueceu. Buscar ao Senhor. Ele esqueceu que ele precisava ter a Deus como rei da sua vida. Ter a Deus, como disse o Lino no princípio, como aquele que vai suprir as minhas necessidades, independente daquilo que nós estamos vivendo. A gente acabou de passar por uma pandemia e eu costumo sempre testificar isso. Irmãos, meu marido já ganhou bastante, mas também já ganhou o mínimo. E nós vivemos da mesma forma. Já ficou mais de 1 ano desempregado. Mas nós nunca ficamos sem o que comer dentro de casa. Sabe por quê? Porque o Senhor nos sustentou. O Senhor foi o nosso rei. O Senhor foi a autoridade sobre o meu marido. E no momento que eu vi o meu marido quase entrando em depressão, eu falei, eu preciso agora ter uma atitude. Eu preciso. Mas é necessário que nós tenhamos a Ele como autoridade. Buscar o Senhor. Pedir orientação ao Senhor, sentar com a tua esposa e entender, fazer ela entender a vontade do Senhor. Agora, se você não busca o Senhor, se você não lê a palavra, se você não ora, como que você vai exercer autoridade sobre a tua vida? E aí eu fiquei me perguntando assim, né? O que deu errado? Até onde Elimeleque tinha o direito de arriscar a vida da família dele para satisfazer aquilo que ele queria? Que foi o que ele fez. E ele mesmo pagou o preço, né? Elimeleque, eu coloquei aqui, parece ter agido por seus instintos masculinos, né, irmão? Que homem é prático, né? Vamos fazer isso, vamos fazer assim. A mulher fala, vamos fazer um bolinho.
O homem fala, vamos fazer só um bolinho, tá bom. Faz um bolo aí de fubá, a gente parte um café, a mulher já quer fazer uma decoração, né? Já quer botar um balanço, já quer botar... Os homens não. A gente senta lá, ouve a palestra, está tudo certo. O homem é prático. E Elimeleque parece ter seguido esse instinto masculino de resolver as coisas na praticidade. Ó, acabou a comida aqui, vamos embora. Ó, o emprego aqui não está bom, vamos embora. Eu não estou gostando do que a tua família está fazendo. Não vamos mais lá, não. Vamos embora. Evita. De vez em quando o Lino dá umas dessas. A gente, tem uma confusão. Ele, só não tocar mais no assunto. Está tudo certo. Lino, não estou gostando. Não vai mais lá, não. É a praticidade do homem, irmão. Elimeleque olhou e disse assim, ó, bora. Sai daí. Está muita confusão, está muito problema, vai ter que orar bastante. Vamos ter que tentar resolver. Vamos embora. Mas não é assim. Você vê que em nenhum momento a gente vê Elimeleque sentando com Noemi, sentando com os filhos dele e falando assim, vamos traçar um plano. Vamos traçar uma estratégia. Sentar com a tua esposa, aonde dá para a gente economizar, para a gente conseguir daqui 2 meses comprar a tua bolsa? Irmãos. Mulher, vamos sentar aqui, vamos fazer, você quer fazer um passeio? Então vamos sentar aqui, vamos se organizar. Daqui 3 meses a gente faz o passeio. Não, negócio de passeio. A gente já vai para a igreja. Tem homem que acha que ele passeia na igreja, né? Domingo a gente vai para a igreja, está tudo certo. Não, irmão. Elimeleque fez isso. Aquele instinto masculino de querer resolver a coisa muito rápido. E aí, irmãos, o que deu? Morreu. E, infelizmente, por causa da atitude desse homem, ele leva os seus filhos a pecarem. Por quê? Quando ele chega lá, os seus filhos casam com mulheres moabitas e morrem também. Olha a tristeza que a falta de autoridade de um homem trouxe para dentro da sua casa. E aí eu coloquei aqui, né, o que podemos aprender com esse homem. O que dá para aprender com Elimeleque, né? Nunca devemos passar nosso papel social na frente do papel de Deus, que é soberano sobre as nossas decisões. Nunca agir por impulso ou pressão. Nenhuma autoridade é maior do que a nossa condição de servo. Porque, muitas vezes, assim como eu disse no princípio, a gente quer usar a autoridade de acordo com aquilo que a gente aprendeu. Imagine vocês, irmão, o Lino querendo usar a autoridade dele lá em casa, com aquilo que ele aprendeu do pai dele. Casado com uma sanguínea. Não ia dar certo, irmão. Não ia dar certo. Porque a gente fala, por mais que você olhe para os seus pais e entenda que eles foram pessoas boas, que eles tentaram te ensinar, que eles usaram, o teu casamento é outro. E a melhor pessoa para te ensinar é o Senhor. É aprender com o Senhor. Porque aquilo que deu certo com a tua mãe não vai dar certo com a tua esposa. Pode acontecer de dar. Mas e se não der? Você vai ficar insistindo nisso aí? É difícil, né? Mas, irmãos, a hora corre, né? A gente vai aprender com um homem que ele usou a autoridade. Olha que interessante, no mesmo livro de Ruth, no capítulo 2 e o verso 1. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daqueles em cujos olhos eu achar graça. Vamos pelo primeiro. Então a gente tem, dentro do mesmo contexto, alguém que não saiu do seu lugar. Olha que interessante. Um homem da mesma família, que passou, pastor Eliabe, pela mesma situação. Tinha fome na terra. Mas ele se manteve no lugar onde Deus era rei. Embora eles
estivessem vivendo na época dos juízes, a Bíblia deixa muito claro isso quando esse livro inicia. Boaz tinha o Senhor como rei da sua vida. E a Bíblia vai nos mostrar que Boaz era um homem de autoridade, um homem poderoso, um homem rico, né? Um homem que ficou no seu lugar e não perdeu aquilo que tinha. Um homem que se manteve na presença de Deus, um homem que se manteve na casa do pão. E embora viessem as lutas, os vendavais, a fome sobre a terra, o Senhor o abençoou. E aí a gente vai entender por quê. Versículo 4. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: o Senhor te abençoe. Olha só, olha o homem entrando na sua propriedade. O dono da propriedade, a Bíblia diz que ele era poderoso, autoridade sobre aquele lugar. Ele entra abençoando as pessoas ali. Abençoando os seus empregados. Imagine você, né, irmão? Chega do serviço. Ô, mulher, pelo amor de Deus, o que está jogado essas coisas aqui? Eu não já te falei que eu não gosto dessa pia cheia de louça? Ah, eu não gosto dessa comida assim. Ah, eu não gosto disso. Ah, eu não gosto daquilo. Isso não é autoridade, irmãos. Isso é autoritarismo. Chega em casa e abençoa a tua casa. Foi para isso que Deus te chamou. Um homem cheio de autoridade. Ele entra no campo e abençoa os seus empregados. Ele podia entrar ali e falar: o que essa mulher está fazendo aqui? Eu não conheço essa mulher, essa estrangeira, o que ela está fazendo aqui? Não. Ele chega e abençoa aqueles que estão sob a sua autoridade. Versículo 5. Opa! Não desliga. Depois disse Boaz ao seu moço, que estava posto sobre os segadores: de quem é esta moça? E respondeu o moço, que estava posto sobre os segadores, e disse: esta é a moça moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. E disse-me ela: até aí. Amém. Quando ele chega para olhar os seus campos, me chama muita atenção uma coisa. Primeiro ele chega e abençoa as pessoas. E depois ele tem um olhar atento, irmãos. Porque não eram poucas pessoas que trabalhavam para ele. Aquele homem era rico e poderoso, os seus campos eram extensos. Ele conhecia cada um que trabalhava ali, conhecia o seu semblante. Ele olha e diz assim: quem é essa moça que está aqui? Porque você, muitas vezes, como autoridade, chega e fala: estou cansado. Às vezes a sua mulher está com um olhar triste, um semblante enfraquecido. E você pensa assim: essa mulher já está de cara feia de novo. Ah, já deve estar de TPM. Irmãos, tenha um olhar atento. Quer ver qual é o homem aqui que ele vê um pacote de absorvente aberto e ele sai para comprar um chocolate? Isso é olhar atento. Você não gosta de ver ela aborrecida, mas você não tem um olhar atento de ver um pacote de absorvente aberto no banheiro e sair para comprar um chocolate. Isso é autoridade. É cuidar daquele que está num momento enfraquecido. Mas eu prefiro usar de autoritarismo e virar para minha mulher que está com cólica, para minha mulher que está irritada, porque ela está com um absorvente, cheio de sangue, está sangrando, está tudo, e dizer para ela: para de frescura. Ah, tu já está assim de novo? Mas semana passada você já estava assim, essa semana você está de novo. Que autoridade é você? A hora que você vê um pacote de absorvente, você pergunta para ela assim: o que você está com vontade de comer, amor? Já sai, irmão, já traz o kit. Dá uma limpada na casa. Lava uma louça. Isso não é humilhação para você, isso é autoridade. É você cuidar de quem naquele momento está precisando de você. Porque, irmãos, eu garanto que nenhum de vocês sabe o que é ficar menstruado, né? Graças a Deus.
Pois é, quem tem a vantagem? Vocês. E se vocês têm a vantagem, são mais fortes, quem tem que cuidar? Não é que é vocês? Não tenha sabedoria para exercer a tua autoridade. Cuida. E você vai ver que às vezes comprando um chocolate, você nem vai ouvir aquelas reclamações que você não gosta de ouvir. Ó, dica, irmão. Dica da Carla. Amém? Aquele homem tem um olhar atento. E olha que coisa interessante. Ele tem interesse. Gente, pensa num negócio que homem gosta é de ouvir história, né? Não, irmão? Não? Olha, você acredita que Boaz falou, me conta a história dela? Homem de autoridade. Homem poderoso. Mas ele se interessou em ouvir a história da mulher. Será que está faltando um pouquinho isso aí na tua autoridade? Sentar e entender o porquê da situação. O porquê às vezes a sua mulher está de cara feia. O porquê às vezes ela está triste. O porquê às vezes ela está muito irritada. O porquê às vezes ela está falando demais. Ao invés de você ir para a televisão, para o computador, para o celular, será que não está faltando você exercer a tua autoridade e sentar um pouquinho para escutar ela? Se interessar pela história dela? Porque às vezes, irmãos, a gente não conhece nem a história de vida da pessoa que está do nosso lado. Tem marido que ele não conhece sobre a infância da esposa. Não conhece sobre a adolescência. Ele não se interessa pela história da esposa. E é necessário que você se interesse pela história da sua esposa. Porque, irmãos, como eu disse aqui no começo, o Lino foi responsável por muito da minha cura. Eu me lembro que o Lino, muitas vezes, eu queria matar ele. Ele dizia para mim assim, você já ora pelo seu pai? E o meu pai era um homem muito rico, poderoso na cidade de Petrópolis, e ele nunca me deu nada, irmãos. E eu atrelava ao meu pai, achava que era culpa dele todos os abusos que eu tinha sofrido, porque ele não me sustentava, então eu tinha que sair para a rua para trabalhar muito menina. E isso acontecia quase que diariamente. E eu pensava, por que eu vou orar pelaquele homem? Por quê? E o Lino insistia nisso. Carla, você já ora pelo seu pai? Irmão, sem brincadeira, tinha hora que eu tinha vontade de bater no Lino. Ele falava isso para mim, isso me irritava extremamente. E eu já era convertida há muitos anos, não era batizada no Espírito Santo. E um dia de joelhos, num culto, a voz do Lino ecoava no meu ouvido, você já ora pelo seu pai? E eu comecei assim, Senhor, não queria não. Sou meu pai, sou ele. E comecei a orar, e daqui a pouco eu estava orando de coração, e naquela semana eu fui batizada no Espírito Santo. Então, irmãos, às vezes conhecer a história da tua esposa é também fazer com que ela fique curada de algumas marcas, de algumas feridas que foram causadas por pessoas na infância. Você precisa se interessar pela história dela. Amém? Boaz se interessou. Eu vou correr um pouquinho, irmãos. E aí a gente vai ver que aquele homem resgata aquela mulher. Mas sabe o que me chama a atenção naquele homem? Que ele poderia simplesmente... A gente conhece um pouquinho do livro de Ruth, né? Sabe que ela é orientada por Noemi, a se deitar nos pés dele, a fazer todo um trâmite e tal. Mas quando ela se deita nos pés dele, ele diz assim, pastor Eliá, há um outro resgatador. E ele não toca nela. Sabe por quê? Antes mesmo de tratar com aquela mulher, ele vai atentar para a palavra de Deus. Ele vai atentar para aquilo que Deus tinha deixado para ele, irmãos. Querido, em nome de Jesus, eu falo nesta noite com todo temor e tremor. Vai buscar a Deus. Vai atentar para aquilo que o Senhor falou na sua palavra para você poder cuidar da sua esposa conforme o Senhor falou. O Senhor nos deixou ensinamentos, aquele homem vai e ele se gasta por isso.
Ele vai procurar o outro resgatador, e aí aquele outro resgatador se recusa a fazer, sabe, porque daria trabalho para ele. Ele diz, eu não quero isso para a minha vida. E Boaz fala, então eu quero. E há todo um trâmite feito para que ele resgate aquela moça, mas aquilo tudo feito sobre a orientação de Deus, sobre a lei que Deus tinha deixado. E sabe o que me chama a atenção? Aquele homem tem essa postura para com Ruth. Ele resgata ela, ela se torna a esposa dele. Mas algo que naquela época era glória para um homem, que era filhos. Os filhos não seriam dele. Você sabia? Os filhos de Boaz e Ruth eram filhos do filho de Noemi, que morreu. Porque a lei dizia assim. Mas ainda assim, mesmo ele sabendo que ele não ia ter a glória de ter um filho, mesmo sabendo, ele se gastou para exercer a autoridade dele. Às vezes, irmãos, eu sei que vocês são práticos, eu sei que vocês gostam das coisas mais práticas, mas às vezes exercer a autoridade da forma correta dá trabalho. É necessário se gastar, mas é isso para o qual Deus os chamou. A autoridade sobre a tua esposa é um presente, é uma bênção. E aí eu coloquei, o versículo diz assim, o versículo 25 do texto que nós lemos, diz assim, vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se a entregou. Para nós mulheres, muitas vezes, até por confundirmos a sentença de Gênesis com a bênção de Efésios, é difícil também estar debaixo dessa autoridade. Às vezes a gente não quer isso. Mas, irmãs, a autoridade do teu marido é bênção para a tua vida. E se junto vocês buscarmos a Deus e Ele tiver esse entendimento, que sob essa autoridade Ele vai te amar como Cristo amou a igreja, você vai ser a mulher mais feliz do mundo, tendo a Ele como autoridade. Porque não tem bênção maior, irmãos, do que termos um homem em nossa vida que nos ama como Cristo amou a igreja. A ordem para os maridos é essa, que você ame a sua mulher da mesma maneira. Que maneira que Cristo nos amou, irmão? Foi um sentimento que Ele teve, Ele olhou para nós e nos achou linda, nos achou magrinha. Não, irmãos. Ele olhou para nós na pior condição possível. Feia, descabelada. Nós estávamos condenados ao inferno, irmão. O negócio estava ruim, muito ruim. E quando nós estávamos na pior condição possível, Ele veio e se gastou. Ele gastou tempo. Porque Jesus não desceu do céu, morreu na cruz e foi embora, não. Ele passou 33 anos aqui. Olha quanto tempo. E é essa a ordem que Ele te dá, marido. Que você ame esta mulher que está do seu lado, como Cristo amou a igreja, que você se gaste por ela, que você se trabalhe por ela, que você se doe por ela. E você, mulher, faça um esforço para ter este homem como autoridade. Faça, não é fácil, mas eu falo por mim, não é fácil. Não é. Quantas vezes... E o meu digníssimo, ele ainda é abençoado. Que eu falo com ele, vai, meu filho, fala, tu quer vermelho ou verde? Ele, o que tu quiser. E eu penso, eu estou treinando a autoridade dele, e ele não deixa. Às vezes, eu faço coisa simples, irmão. Mas tu quer comer carne ou frango? O que tu fizer tá bom. Eu falo, eu estou treinando, ele não deixa eu treinar. Porque às vezes a gente quer começar no grandão, né? Não começa no pequeno. Começa a exercer isso. Deixar o teu marido decidir. Senta com ele, decide com ele. É exercício, irmãos. Mas quanto mais a gente se exercita, mais a prática fica mais fácil. Amém? Eu botei aqui para terminar, em Gênesis recebemos a sentença de sermos dominadas por causa do nosso pecado, né? Eva
não foi lá em Adão, não perguntou a ele se podia comer. Ela abriu mão dessa autoridade. E ela agora é sentenciada a ter um domínio. Mas depois de Cristo, irmãos, olha que maravilha. Nós recebemos a bênção de termos um homem amoroso, fiel a Deus, que observa Jesus. Porque como que você vai amar a sua mulher se você não observa Jesus? Você precisa entender que amor foi esse, para você poder amar ela. É a referência de como você vai amar a sua mulher, é entendendo que amor é esse. Como ele nos amou. E aí amá-la da mesma forma. Se formos o reflexo de Cristo em nosso relacionamento, teremos uma vida conjugal calma e feliz. Amém, irmãos? Eu sei que hoje pesou mais para os maridos, mas foi o que Deus colocou em meu coração. Que você possa ser o reflexo da autoridade de Deus na tua casa. Se talvez hoje você pensa assim, Carla, eu aprendi com meu pai que era um autoritário. Busque a Deus. Entenda de que forma Ele é autoridade sobre a tua vida. E quando você aprender com Ele, você vai conseguir ser autoridade sobre a tua casa. Amém? Eu agradeço a sua oportunidade em nome de Jesus.